Nos últimos meses, a política externa dos Estados Unidos em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia tem levantado uma série de questionamentos e controvérsias. Entre as medidas mais discutidas está a recente autorização para que a Ucrânia empregue mísseis de longo alcance em operações que atingem áreas sob controle russo. Essa decisão, descrita por analistas como um divisor de águas, gerou fortes críticas do Kremlin. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, comentou em uma entrevista recente que tal medida não apenas agrava o conflito, mas também representa um risco significativo para a estabilidade global. Lavrov, conhecido por sua retórica incisiva, fez questão de esclarecer que a Rússia não busca uma escalada nuclear, mas alertou que o país não hesitará em defender seus interesses estratégicos. Ele classificou a atual postura americana como imprudente, destacando que a intensificação das operações militares perto das fronteiras russas, incluindo o aumento da presença da OTAN em regiões sensíveis, como Kaliningrado e Crimeia, é percebida como uma ameaça direta à segurança nacional. Essas ações, segundo ele, apenas reforçam a necessidade de Moscou continuar fortalecendo suas defesas e revisando sua estratégia regional. No entanto, Lavrov não limitou suas críticas à esfera militar. Ele também aproveitou para destacar a resiliência econômica que a Rússia tem demonstrado diante das sanções impostas por nações ocidentais. Segundo o ministro, enquanto essas restrições buscavam enfraquecer a economia russa, elas acabaram acelerando o fortalecimento de parcerias estratégicas com potências emergentes, como China, Índia e outros países da Ásia e da África. Essas alianças têm sido cruciais para diversificar os mercados de exportação e criar uma rede de apoio econômico que sustenta a estabilidade interna, contrariando as expectativas de muitos especialistas. Uma parte fundamental da entrevista foi dedicada ao avanço tecnológico da Rússia. Lavrov mencionou os investimentos robustos em inteligência artificial, cibersegurança e tecnologias digitais como pilares de uma estratégia nacional para reduzir a dependência de sistemas ocidentais. Ele destacou que esses avanços são parte de um esforço mais amplo para garantir a soberania tecnológica do país, permitindo que Moscou não apenas resista às sanções, mas também posicione-se como um líder inovador em um cenário global altamente competitivo. Além disso, Lavrov propôs a necessidade de um consenso internacional para regulamentar o uso de tecnologias digitais, enfatizando a importância de estabelecer padrões globais que promovam segurança e minimizem os riscos de conflitos no ciberespaço. Ele afirmou que a Rússia está disposta a liderar esse esforço, oferecendo sua experiência e recursos para criar um ambiente digital mais seguro e previsível. A entrevista também abordou os desdobramentos no Donbas, uma região que continua sendo um dos epicentros do conflito. Lavrov acusou o governo ucraniano de adotar táticas que colocam em risco civis, o que, segundo ele, contradiz qualquer tentativa genuína de alcançar a paz. Ele reiterou o compromisso da Rússia em proteger as populações locais e assegurar que sua soberania seja respeitada, ao mesmo tempo em que busca soluções que promovam a estabilidade regional. Outro ponto destacado foi o papel dos meios de comunicação na formação da opinião pública internacional. Lavrov criticou o que chamou de monopólio narrativo dos veículos de mídia ocidentais, alegando que a versão russa dos eventos é frequentemente distorcida ou completamente omitida. Para ele, entrevistas como essas são oportunidades valiosas para apresentar ao mundo uma perspectiva alternativa, permitindo que o público tenha acesso a informações que, de outra forma, seriam negligenciadas. Encerrando suas declarações, Lavrov ressaltou que a Rússia permanece aberta ao diálogo com outras potências globais, desde que suas preocupações legítimas sejam levadas em consideração. Ele enfatizou que o equilíbrio de poder no sistema internacional deve ser baseado no respeito mútuo, na soberania dos estados e em compromissos que garantam a segurança coletiva. No entanto, ele também deixou claro que qualquer tentativa de minar a posição russa será enfrentada com firmeza e
determinação. Com um cenário geopolítico em constante transformação, as decisões tomadas hoje moldarão o equilíbrio de poder nas próximas décadas. A Rússia, por sua vez, continua a reforçar sua posição como um ator global de peso, combinando ações diplomáticas bem calculadas, avanços tecnológicos e uma política externa pragmática. À medida que o mundo observa os desdobramentos, fica evidente que Moscou está determinada a moldar o futuro de acordo com seus interesses estratégicos e a consolidar seu papel em um sistema internacional cada vez mais multipolar. A entrevista também abordou a situação do Donbass, uma região marcada por intensos combates e que continua sendo um ponto de tensão crítica no conflito. Lavrov acusou o governo ucraniano de intensificar ataques contra áreas civis, alegando que essas ações contradizem qualquer esforço genuíno por uma solução pacífica. Ele reiterou que a Rússia está comprometida em proteger os habitantes dessas áreas e em garantir a segurança de suas próprias fronteiras. Outro destaque da conversa foi o impacto das narrativas políticas e midiáticas sobre a percepção do conflito. Lavrov criticou o que chamou de censura informativa no Ocidente, argumentando que a visão russa dos acontecimentos é frequentemente distorcida ou ignorada. Para ele, entrevistas como essa são uma oportunidade valiosa para apresentar ao público internacional a posição de Moscou, algo que, segundo ele, é frequentemente silenciado por interesses políticos. Olhando para o futuro, Lavrov enfatizou que a Rússia está disposta a dialogar com outras potências, desde que suas preocupações sejam respeitadas. Ele destacou que o equilíbrio de poder no sistema internacional deve ser baseado no respeito mútuo e na soberania dos estados. No entanto, ele alertou que qualquer tentativa de minar a posição russa será respondida com firmeza, tanto no campo diplomático quanto no militar. Com o cenário global em constante transformação, as ações da Rússia continuam a atrair atenção internacional. Enquanto Moscou reforça sua presença estratégica e consolida alianças, as potências ocidentais enfrentam o desafio de equilibrar suas próprias políticas externas em um ambiente cada vez mais competitivo. A postura russa, marcada por pragmatismo e resiliência, evidencia sua intenção de moldar os rumos do equilíbrio de poder global. Nos bastidores, há também especulações sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia, especialmente com a possibilidade do retorno de Donald Trump à presidência americana. Trump já sinalizou em diversas ocasiões sua intenção de adotar uma política mais conciliadora em relação ao Kremlin, prometendo resolver o conflito na Ucrânia de maneira rápida e eficiente. Essa perspectiva contrasta com as abordagens mais rígidas de administrações anteriores, levantando questões sobre como essas mudanças podem impactar o futuro da região e as dinâmicas globais. Enquanto isso, a Rússia continua a projetar sua influência, não apenas por meio de poder militar, mas também através de iniciativas diplomáticas e econômicas que reforçam sua posição em um mundo cada vez mais multipolar. Para Moscou, a proteção de seus interesses estratégicos e a promoção de um diálogo equilibrado são elementos centrais para garantir sua segurança e relevância no cenário internacional.